Eu abençoo os irmãos que têm ajudado essa obra a manter aberta, Pai. Com o seu dízimo, com as suas ofertas, Pai querido, e outras pessoas que têm vindo ajudar na pregação, na oração. Abençoa o povo de Deus. E sem contenda, filha sua mão em direção ao servo do Senhor, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, meu Pai, nós já entregamos mais uma vez nas tuas mãos, meu Pai, o teu filho, que já é teu, Senhor. Continua a usar ele poderosamente neste lugar. Usa, Senhor, ele na palavra. Fala com a tua igreja, fala comigo, meu Pai, porque precisamos ouvir a tua voz. Pai, quebranta o nosso coração. Pai, nos dê um coração quebrantado para, Senhor, quando a tua palavra entrar, fazer mudança em nossas vidas. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que a paz do Senhor seja com todo o povo de Deus nesta noite, amém? É muito bom retornar a esta casa de oração, igreja. Louvo a Deus mais uma vez pela vida de cada um dos irmãos, pastora Maria. Deus abençoe a toda essa igreja, diaconisa, Daiane, seu esposo. Que Deus abençoe a todos neste lugar, amém? É muito bom poder estar neste lugar. Eu amo já esta igreja de coração. Então vamos à palavra do Senhor nesta noite, para nós não perdermos muito tempo. Abra lá no Evangelho de João, no capítulo 16, e o versículo 33. Evangelho de João, no capítulo 16, e o versículo 33. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Todos encontraram? Então diz assim a palavra do Senhor: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Abra agora lá em Romanos, capítulo 8. Vou abaixar mais um pouquinho aí no fundo. Romanos 8, 18. Todos encontraram? Diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém? Podeis assentar, Espírito Santo. Fale conosco nesta noite. Traga-nos a revelação da palavra do Senhor. Glória a Deus. Nós fizemos aqui duas leituras. Nessas duas leituras fala de aflições. Uma leitura fala que no mundo nós vamos ter muitas aflições. Quem disse isso foi o Senhor Jesus. A outra leitura é o apóstolo Paulo falando que as aflições que nós passamos neste tempo não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Eu gostaria de dar um tema a esta palavra: é no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições, igreja. O primeiro texto que nós lemos, quando Jesus fala que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Quando Jesus disse aquela palavra para os seus discípulos, Jesus estava dando as suas últimas instruções para os seus discípulos. Jesus, quando ele esteve aqui, ele era 100% homem, mas ele também era 100% Deus. Glória a Deus. E a parte divina de Jesus já sabia de tudo o que iria acontecer com ele.
Jesus já sabia que o seu momento aqui na terra estava acabando, que o seu ministério estava acabando, que ele estava vivendo ali os seus últimos momentos aqui na terra. Jesus já sabia que em breve ele seria preso, ele seria crucificado e ele iria morrer. Então Jesus está falando com seus discípulos ali as últimas instruções, os últimos conselhos. E Jesus então fala essa palavra para os seus discípulos: olha, no mundo vocês vão ter muitas aflições. Aflições fala de lutas, fala de tribulações, fala de adversidades. Foi essa a palavra que Jesus disse para os seus discípulos. Por isso que Jesus era tão maravilhoso, igreja. Talvez se fosse um outro líder no lugar de Jesus, sabendo que em breve ele não estaria mais aqui na terra, que em breve ele teria que sair daqui, talvez se fosse outra pessoa, teria inventado tantas coisas, feito tantas promessas para incentivar as pessoas a continuar seguindo a ele. Talvez se fosse outro líder teria falado: olha, eu quero falar para vocês que em breve eu não vou estar mais aqui com vocês, mas fiquem em paz, vai dar tudo certo com vocês. Olha, vocês não vão ter lutas, vocês não vão ter tribulações, vocês não vão ter adversidades. Me sigam, a vida de vocês vai ser maravilhosas, a vida de vocês vai ser um mar de rosa. Vocês não vão ter problema de saúde, vocês não vão ter problema com dinheiro, com desemprego, vocês não vão ter problema familiar, nada disso, vai ser só vitória, só maravilha, só glória. Jesus não fez isso. Aleluia! Jesus olha para os seus discípulos e fala: no mundo vocês vão ter muitas lutas, muitas tribulações, muitas adversidades. Glórias a Deus! Foi o recado de Jesus para os seus discípulos. Glória a Deus! E o que nós vemos hoje no mundo, principalmente no nosso país, no Brasil, o que é? Qual é o evangelho que está sendo pregado hoje? Tem as exceções, não é na maioria, não é em todas as igrejas, não são todos os pregadores, mas o que nós vemos hoje sendo pregado na maioria das grandes igrejas, qual é o evangelho? Às vezes é comum você passar em frente a alguma igreja e você ver lá uma faixa escrito: olha, você que está sofrendo, venha para a nossa igreja e você vai parar de sofrer. Venha para a nossa igreja, você vai ter uma vida boa. Venha para a nossa igreja, você que está andando a pé, venha para a nossa igreja e daqui a poucos dias você vai estar de carro. Venha para a nossa igreja e daqui a pouco você que não casou vai casar. Você que está pagando aluguel, vem e daqui a pouco você vai estar numa mansão, você vai estar na sua casa própria. Não é esse o evangelho que está sendo pregado? Quando você liga a TV e você vê os programas religiosos, os programas evangélicos, não é esse o evangelho que você vê sendo pregado? Tem as exceções, mas na grande maioria das vezes o que a gente vê é isso. Vem e você vai ter uma vida boa, vem e você vai ter uma vida próspera, grande. E você que está trabalhando, você que é empregado, você vai ser patrão, você não vai ser mais cauda, você vai ser cabeça. Deus vai crescer você vai crescer, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Porque é esse o evangelho que atrai as pessoas à igreja. É esse o evangelho que faz as multidões vir para a igreja. São essas promessas. Semana passada eu estava vendo um programa na TV de uma grande igreja aí, um pastor conhecido no Brasil, no mundo. E aquele pastor, ele chamou uma irmã para dar um testemunho, né? E a irmã chega e veio chorando. E a irmã chegou, subiu no altar e falou: pastor, Deus tem me abençoado tanto. Olha, pastor, quando eu cheguei nessa igreja, eu estava morando de aluguel, pastor, estava com tantas dificuldades. E agora, pastor, já estou com a minha casa que tem não sei quantos quartos. Estou com uma chácara, pastor. Estou com 3 carros na garagem, pastor. Eu fiquei pensando: mas que Deus é esse? Talvez você possa se perguntar: mas pastor, você não acredita que Deus faz isso? Eu acredito. Deus faz isso e muito mais. Deus, ele pode dar casa, carro, mansões. Deus pode dar o melhor emprego para você. Deus pode dar tudo isso. Mas o evangelho não é isso. É verdade. A prioridade de Jesus na minha vida não é isso.
Essa não é a prioridade de Jesus para a sua igreja aqui nessa terra. Verdade, aleluia. Aí eu fiquei vendo aquela irmã contando esse testemunho, chorando. Eu fiquei pensando, será que eu estou servindo o Deus errado? Eu estou nessa caminhada há 18 anos, sendo fiel a Deus, pregando, sou dizimista, ofertante, não tenho nada disso. Que Deus é esse? É o evangelho que está sendo pregado por aí. Um evangelho de facilidades. Como se Deus fosse o Papai Noel, que tem que dar presente para todo mundo. Como se Deus fosse um supermercado, aonde eu estou precisando de uma bênção, eu vou lá e pego. Entenda uma coisa, igreja. O evangelho não é isso. Nem todo crente vai ter o seu carro. É verdade, Deus. Tem crente que vai morrer a pé. Nem todo crente vai ter a sua casa própria, vai morrer pagando aluguel. Nem todo crente vai ser funcionário público. Nem todo crente vai fazer faculdade. Esse é o evangelho. Glória a Deus. Eu não estou lançando praga, não. Deus. O evangelho é isso. Porque quando eu olho para a Bíblia Sagrada, não é essa a vida que eu vi os homens, profetas, discípulos, apóstolos de Jesus viverem. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, não foi essa vida que os profetas do passado viveram, essa vida de facilidade, essa vida grande, poderosa que estão pregando. E eram homens tementes a Deus, eram homens fiéis, eram homens íntegros, eram homens que andavam com Deus. E esses homens não tiveram uma vida de mar de rosa. Esses homens não tiveram tudo que eles queriam, não, igreja. Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, quando a gente olha para Davi, um homem que a Bíblia fala que ele era segundo o coração de Deus. Apesar de ser rei, Davi teve muitas lutas. Apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, apesar de ser um homem que agradava a Deus, Davi não teve uma vida de mar de rosas. Davi teve problemas familiares, Davi teve problemas conjugais, Davi teve problemas com os filhos. Um filho dele estuprou a irmã, o outro matou o irmão, e teve tantas lutas. Um filho tentou pegar o seu reino, tentou matá-lo, ele teve que fugir para o deserto do próprio filho, para não ser morto pelo filho. Um homem que era segundo o coração de Deus teve tantas lutas, igreja. A gente olha para a Bíblia Sagrada e a gente vê Isaías, o profeta messiânico, o profeta que mais profetizou sobre o Messias, e a gente vê que Isaías não teve uma vida de mar de rosa. Apesar de ser um profeta, apesar de ser um homem de Deus, sabe como foi o final da vida de Isaías? Ele foi colocado dentro de um tronco e foi cerrado no meio. Foi desse jeito que acabou a vida do profeta Isaías. Um homem que obedecia a Deus. E a gente vai olhando para a Bíblia Sagrada, a gente vê que todos os homens de Deus, mulheres, não tiveram uma vida fácil. Você olha para Elias, um homem que nem experimentou a morte, foi arrebatado. Um homem que tinha tanta comunhão, tanta intimidade com Deus, e você não vê ele ter uma vida fácil. Você vê ele que chega um momento da vida dele que ele teve que ser alimentado pelos corvos. Eram os corvos que traziam alimento para ele não morrer de fome. Teve que ser alimentado por uma viúva que estava numa situação pior do que a dele. Você olha para João Batista, que a Bíblia conta que foi o maior homem nascido de mulher aqui nessa terra. Um homem que tinha uma vida íntegra, um homem santo, um homem que preparou o caminho de Jesus. Sabe como foi o final da vida de João Batista? O final da vida dele foi a cabeça degolada e colocada num prato. Esse foi o final da vida de João Batista. Teve a sua cabeça arrancada, degolada e colocada num prato. Quando você olha para a vida de Pedro, um homem que tinha intimidade com Cristo, que andou lado a lado com Jesus, foi crucificado de cabeça para baixo. Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, temente a Deus, cheio de fé, foi apedrejado. Todos eles eram homens santos, puros, homens que tinham comunhão com o Senhor, e não tiveram uma vida de mar de rosa, não tiveram uma vida como se estão pregando por aí.
E vai ser mil maravilhas, você não vai ter lutas, você vai parar de sofrer, você não vai ter mais adversidade. Jesus falou: no mundo tereis aflições. Jesus, ele fez muitas promessas para os seus discípulos. Jesus prometeu morar nos céus. Jesus prometeu enviar o Espírito Santo. Jesus prometeu ressuscitar os mortos. Jesus prometeu vida eterna. Mas em nenhum lugar Jesus prometeu uma vida fácil. Em nenhum momento Jesus prometeu uma vida sem lutas. Em nenhum momento Jesus prometeu uma vida sem dificuldades, igreja. Jesus não prometeu isso. Jesus não prometeu uma vida sem cruz. Pelo contrário, Ele falou: olha, você quer me seguir? Vem, mas pegue a sua cruz e me siga. Tem cruz para você seguir. Tem cruz para você carregar. Quer me seguir? Pode vir. Mas tem uma cruz aí para você. Quer dizer, não tem facilidade não. Não é só assim não. Glória a Deus. Aleluia a Deus. A Bíblia conta que certa vez Jesus estava num lugar e chegou um homem. E aquele homem falou: Senhor, mestre, eu quero te seguir, eu quero andar com você, eu quero ser um discípulo teu. E Jesus olhou para aquele homem e falou: muito bem, vem, quer me seguir, vem. Mas deixa eu te contar uma coisa. Os passarinhos têm os seus ninhos. As raposas têm nas suas covas para se esconder, para se abrigar no tempo da chuva, do sol, do frio. Mas saiba de uma coisa: eu, o Filho do Homem, não tenho onde reclinar a minha cabeça. Jesus está falando: olha, você quer me seguir? Quer ser meu discípulo? Quer andar comigo? É bem-vindo, pode vir, mas não espere vida fácil, não espere vida boa, não espere luxo, não espere regalias, porque eu não tenho nem onde reclinar a minha cabeça. Isso é evangelho, igreja. Eu não estou falando que você vai passar uma vida aqui nessa terra só na luta, na tribulação, na adversidade. Não, vai ter os momentos bons. Jesus vai abrir portas, Jesus vai te dar vitórias, mas também vai ter luta, também vai ter tribulação, também você vai passar por muitas dificuldades. Aleluia a Deus. Enquanto você viver nessa terra, se prepare, você nunca vai estar livre das lutas. Enquanto você viver aqui, você vai estar sujeito a todas as lutas que você possa imaginar. Enquanto você viver aqui, você vai poder passar por muitas lutas. Vai ter problema de saúde? Vai ter problema com dinheiro? Vai ter problema familiar? Vai! E aí? Vou largar Jesus? Vou deixar de seguir a Jesus? Fiel Deus. Aleluia. Porque seria muito fácil, igreja, se a gente fosse servir a Jesus e não tivesse mais luta. Seria muito cômodo, seria fácil demais eu andar com Jesus. Seria fácil demais Jesus falar: olha, se você me seguir, você nunca mais vai sofrer. Se você me seguir, nunca mais você vai ter adversidade, problemas. Não, vai ser maravilha. Todo mundo ia querer seguir a Jesus. Todo mundo ia querer andar com Jesus. Mas é por causa das lutas, das tribulações, das adversidades, que a gente vê quem de fato ama Jesus, quem de fato quer andar com Ele. Não importa as lutas, não importa as adversidades, eu sou fiel, eu quero andar com Ele. Aleluias, glória a Deus. Glória a Deus. Então Jesus, ele fala para os seus discípulos: no mundo vocês terão problemas, tribulações, aflições. E quando fala de problemas, quando fala de tribulações, nós temos que entender que existem muitos tipos de tribulações. Existem tribulações que somos nós mesmos que provocamos. Existem muitos problemas que às vezes você passa porque foi você mesmo que provocou aquilo. Foi você mesmo que tomou uma decisão errada, que fez alguma coisa errada. São os nossos pecados que às vezes trazem consequências sobre as nossas vidas. Mas também existem tribulações que não são por causa dos nossos pecados, é por causa do pecado de outros. Às vezes você sofre não é porque você pecou, mas é porque alguém da família está fazendo coisa errada, alguém fez alguma coisa errada e isso vai atingir você. É inevitável.
Então tem problemas, tem lutas que você passa que é você que provoca. Tem lutas que são outras pessoas que provocam. E tem lutas que é Deus que permite você passar. Que é um teste de Deus, é uma prova de Deus sobre a tua vida. Glórias a Deus. Nós temos que estar preparados para todos esses tipos de lutas. Foi isso que Jesus falou para os seus discípulos. No mundo vocês terão tribulações, adversidades, problemas terríveis, sabe? Mas Jesus, ele falou algo também tremendo. Ele fala: vocês vão ter tribulações, mas em mim vocês vão ter paz. Vocês vão passar por lutas, vocês vão passar por adversidades, mas se vocês olharem para mim, se vocês estiverem em mim, vocês vão ter paz, mesmo diante das lutas, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das tribulações. Em mim vocês vão encontrar paz. Jesus estava querendo dizer: na hora das lutas, na hora das tribulações, não fiquem aflitos, não fiquem desesperados, tenham paz. Olhe para mim, acalme-se, tranquilizem-se, não se desesperem, não desistam. É possível ter paz, mesmo diante das lutas, mesmo diante das adversidades. Aí Jesus dá um segundo conselho: no mundo vocês terão tribulações, aflições, mas tende bom ânimo. Jesus pediu que nos momentos de lutas, nos momentos que você estiver passando por adversidades, para você ter bom ânimo. Para você ter bom ânimo, igreja. Amados, eu amo muito esse versículo. Um dos versículos que eu mais amo na Bíblia Sagrada é esse, João 16:33. E na semana passada eu passei a amar ainda mais esse versículo, porque eu tive uma experiência muito boa sobre esse versículo. Eu tenho um amigo que ele é pastor muito jovem, da minha idade. Ele é pastor de uma grande igreja ali no Gama. Ele está passando por uma luta muito grande na vida. Há umas 3 semanas atrás, ele teve um problema de saúde e ele está internado no hospital do Gama. Não consegue assim se locomover direito, né, com dificuldade de locomoção. E a fala dele, ele não consegue falar direito. A gente não consegue entender o que ele fala. E quando eu estive lá visitando ele, eu fiquei assim assustado com aquilo. Um cara tão jovem, pastor, pastoreando, fazendo a obra de Deus, está naquela situação. E eu conheço ele há muitos anos, conheço a esposa dele, e a esposa dele estava tão aflita, desesperada. E os médicos pediam exame, e ela ia num lugar, ia no outro, e procurando laboratórios para ver o que ele tinha. E interessante que 2 dias depois que eu estive lá visitando ele, eu tive um sonho. Eu sonhei com ele, Deus me mostrou algo sobre ele. E o interessante é que eu não lembro do sonho, eu sei que eu sonhei com ele. Mas nesse sonho Deus me falava: você vai falar esse versículo para ela, para a esposa dele. E o versículo que Deus me mandava falar era isso, João 16:33. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Aí no outro dia eu já liguei para ela, mandei um zap e falei: olha, Deus me manda falar esse versículo para você. Eu tive um sonho, Deus me mandou falar esse versículo. Glória a Deus. E ela falando: olha, ontem eu estava lendo a Bíblia pedindo para Deus falar comigo. Ontem eu estava lendo a Bíblia e pedi para Deus falar comigo. E Deus falou. Glória a Deus. Aleluia. Aí eu entendo, igreja, por que Jesus pediu para a gente ter bom ânimo nos momentos de lutas, nos momentos de tribulações. Por que Jesus pediu: olha, no mundo vocês vão ter tribulações, mas tende bom ânimo? Por quê? Aí eu fui estudar um pouco e eu descobri algo interessante sobre essa palavra ânimo. Por que Jesus pediu para a gente ter bom ânimo, igreja? Porque, igreja, uma pessoa desanimada, ela não faz nada na vida. Você trabalhar, mexer com uma pessoa desanimada é terrível. Eu prego o evangelho há muitos anos, estou mais de 18 anos, já fui pastor de 2 igrejas. E eu sei do que eu estou falando.
Você mexer com pessoas desanimadas é muito difícil. Às vezes você chega na casa da pessoa e fala: irmã, irmão, o que aconteceu? Você sumiu da igreja. E a pessoa fala: ah, pastor, estou desanimado. Ah, pastor, estou sem coragem de ir para a igreja. Estou sem coragem, estou numa fraqueza, pastor. E às vezes você fala: pastor, e às vezes, irmã, vem para a igreja. Deus vai te dar vitória, o Senhor vai reverter esse quadro. E a pessoa fala: ah, pastor, mas eu estou sem coragem, outro dia eu vou. E você espera e a pessoa não vai. E você liga, fala: vem para a igreja. A pessoa: pastor, estou sem coragem. Ah, pastor, o tempo está frio. Ah, pastor, está querendo chover. A pessoa desanimada é terrível, igreja. Você fala: Deus vai te abençoar. E a pessoa: ah, será? Olha, Deus é contigo. Ah, não sei, pastor. Então uma pessoa desanimada, ela não serve para nada, ela não faz nada, ela não consegue nada na vida. Uma pessoa desanimada, ela se torna uma presa fácil para o diabo vencê-la. Então a primeira coisa é não desanimar diante das lutas, é não perder o ânimo diante das batalhas, diante das tribulações. Não desanime, igreja, não abaixe a cabeça. O que significa essa palavra ânimo? Nós sabemos que a Bíblia ela foi escrita em hebraico e em grego. No tempo de Jesus, as 3 línguas mais faladas eram o hebraico, o grego e o latim. E interessante que essa palavra ânimo, nessas 3 línguas, amados, a gente passa a entender o porquê que Jesus pediu isso. A palavra ânimo no hebraico, ela significa Deus dentro de mim. Deus dentro de mim. Quando o Senhor está pedindo para você ter ânimo diante das tribulações, Jesus está falando: olha, nos momentos de lutas, nos momentos de adversidades, tenha ânimo. Quer dizer, Deus vai estar dentro de você, Deus vai estar com você, Deus vai estar dentro dessa situação. Ânimo significa Deus dentro de mim. Toda situação de luta que você passa, Deus está com você, igreja. Deus está dentro desta situação com você, igreja. Por isso que quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente vê que os homens que tinham confiança em Deus, eles não desanimavam diante das lutas. Quando eu olho para Sadraque, Mesaque e Abednego diante da fornalha, eles foram lançados dentro de uma fornalha ardente, mas eles não temeram. Quando o rei Nabucodonosor falou: olha, se vocês não se prostrar e adorar, vocês vão ser lançados lá dentro daquela fornalha. Eles não tiveram medo, porque eles sabiam que Deus estava dentro daquela situação. Eles sabiam que Deus estava com eles, igreja. Olha que coisa, Deus não livrou eles da fornalha. Deus não vai te livrar das lutas, das tribulações. Deus não vai te livrar do sofrimento, não. Tem sofrimentos que vai vir e você vai passar por ele. Tem sofrimentos que Deus não vai te livrar. Ainda que você seja fiel, ainda que você seja temente, ainda que você seja santo, ainda que você esteja em comunhão com Deus, tem lutas que Deus não vai te livrar delas. Vai vir e você vai ter que enfrentá-las. Mas Deus está falando: tenha ânimo, eu vou estar dentro dessa luta com você, eu vou estar dentro dessa situação com você. E quando eles foram lançados lá dentro da fornalha, o que aconteceu? O Senhor estava lá dentro com eles. Nabucodonosor olhou: calma aí, a gente lançou 3, eu estou vendo 4, porque o Senhor estava dentro daquela situação com eles. Então quando eu tive um sonho com esse meu amigo, eu entendi por que Deus mandou falar esse versículo para a esposa dele. Deus estava falando: eu estou dentro dessa situação, eu estou dentro de vocês, eu estou com vocês nessa luta. Quando a gente olha para Daniel dentro da cova dos leões, Deus estava lá dentro. Deus não livrou ele de ser lançado dentro da cova, mas Deus estava lá dentro para dar livramento para ele. E não deixou que os leões o comessem. Então, diante das lutas, meu querido, saiba, Deus está com você. Não fique com medo, não fique temoroso, não desespere, não desanime, não. Tenha certeza, Deus está dentro dessa situação. Eu não sei o porquê que eu estou passando por isso, eu não sei o que Deus quer fazer na minha vida, mas eu sei que Ele está comigo, eu sei que Ele está nesse negócio, eu sei que Ele vai
fazer alguma coisa. Glória a Deus. Oh, aleluias, glória a Deus, aleluias. Tenha bom ânimo, igreja, não perca o ânimo diante das adversidades. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que aquelas pessoas que não perderam o ânimo, conquistaram a vitória, foram abençoadas, igreja. Eu vejo dois grandes exemplos disso, igreja. Eu vejo uma mulher que sofreu 12 anos com fluxo de sangue, que durante 12 anos ela recebeu não como resposta. Durante 12 anos, a resposta que ela mais ouviu foi: não tem jeito para você, não tem jeito para o seu problema, não tem jeito para essa sua doença. Cada médico que ela ia, ela ouvia essa mesma resposta, mas em nenhum momento ela desanimou, em nenhum momento ela desistiu. Talvez se fosse outra pessoa, depois de 5 anos parava: não, calma aí, eu já fui em 5 médicos, 10 médicos, já tem 5 anos e todos falam que não tem jeito, todos falam que esse problema não tem jeito, então eu vou ficar em casa, vou morrer em casa. Não, durante 12 anos ela persistiu, ela procurou todos os médicos, ela gastou tudo que ela tinha procurando uma solução para a sua doença. E depois de 12 anos ela não tinha desistido. Depois de 12 anos, mesmo ela tendo ouvido tantos nãos, certo dia ela ouviu falar de Jesus. E no momento que ela ouviu falar de Jesus, ela falou: calma aí, eu vou tentar mais uma vez. Se eu tocar nas vestes desse homem, talvez eu seja curado, eu vou ser curada, eu vou ser abençoada. E mais uma vez ela enfrentou ali a multidão, ela enfrentou a fraqueza. Depois de 12 anos sofrendo, ela estava frágil, mas ela não teve tempo ruim. Ela foi lá, enfrentou as lutas, as adversidades, tocou em Jesus e foi curada, igreja, porque ela não desanimou. Semanas, 38 anos, não é 38 dias, não é 38 meses, são 38 anos você ali esperando pela bênção, pelo milagre, crendo. Glória a Deus. Talvez se fosse outro, depois de 10 anos teria desistido, depois de 15 anos teria parado, depois de 20 anos teria falado: calma aí, já estamos aqui há 20 anos e não acontece nada, eu não consigo receber essa bênção, vou voltar para casa, vou morrer em casa, vou pedir esmola por aí. Quantos talvez desistiram ali, que estavam ao lado dele? Com certeza ao redor dele existiam muitos que desistiram depois de 10 anos, 15 anos. Mas durante 38 anos aquele homem não desanimou, ele não parou, ele não desistiu. E a Bíblia conta que certo dia Jesus vai passando por aquele lugar, e Jesus então se aproxima daquele homem, porque Jesus sabia o quanto aquele homem estava crendo, o quanto aquele homem estava ali esperando por aquela bênção. E Jesus se aproxima e pergunta: você quer ser curado? E aquele homem fala: Senhor, não tem como, sempre que o anjo toca nas águas, eu vou, mas alguém é mais rápido do que eu. E Jesus fala: levanta, pega o teu leito e vai para casa, está curado. Ele recebeu o milagre, ele recebeu a bênção, porque ele não desanimou, ele não desistiu. Foram 38 anos ali esperando pelo seu milagre, igreja. Por isso que Jesus fala: no mundo tereis tribulações, tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, quer dizer, não desanime, não desista, não abaixe a cabeça, igreja. Deus está com você diante dessa luta. Para a gente encerrar, então no hebraico, ânimo significa isso: Deus dentro de mim. No latim significa vida e espírito. Ânimo no latim significa vida e espírito. O Senhor está falando: nos momentos de lutas, nos momentos de adversidades, o meu espírito vai estar com vocês. Não tenham medo, vocês não estão sozinhos. Existe um espírito aí, existe um espírito meu, existe o Espírito Santo que está com vocês. Aleluia, aleluia. Então, igreja, não importa a luta que você passe, tenha certeza, você não está sozinho. O Espírito Santo está com você. Existe um Espírito Santo aí para te dar forças, para te animar novamente. Aleluia! E a palavra ânimo no grego significa alegrar-se, boa disposição. Jesus está falando nos momentos de lutas e tribulações:
tenham boa disposição. Glória a Deus. Se alegrem. Quer dizer, não desanime. Glória a Deus. Não fique dando uma de coitadinho. Não, tenha disposição. Vamos lá, levante. Lute, guerreie, batalhe. É isso que Jesus fala, igreja. Glória a Deus. Aí nós lemos lá em Romanos, quando o apóstolo Paulo fala: tenho por certo que as lutas, que as tribulações que nós estamos passando nesse tempo presente não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo está falando: olha, essas lutas que você passa aqui, essas tribulações que vocês passam aqui, isso não é nada comparado à glória que vocês vão receber. Olha, o que vocês vão receber vai ser muito grande, e vocês não vão nem se lembrar dessas lutas. Vocês não vão nem se lembrar, porque é pequena essas lutas comparada à glória que vocês vão ter. Então, igreja, aguente mais um pouquinho, meu querido. Guerreie, lute, não desista, não pare, porque existe vitória para você, existe bênçãos para você ainda que não seja aqui nessa terra, mas lá na glória você vai receber bênçãos, galardões, você vai receber coisas grandiosas, igreja. Ainda que aqui você ande de pé durante toda a sua vida, lá na glória vai ser diferente. Ainda que aqui nessa terra você more de aluguel a vida inteira, lá na glória você vai ter mansões. Lá na glória vai ser diferente, igreja. Ora, machurianda canta. É isso que Paulo está falando. Essas lutas que vocês passam aqui não é nada comparado à glória. Aleluia! Então não fique triste se você fala: pastor, vou morar numa casinha assim, não. Sirva o Senhor, seja fiel, continue sendo fiel. No aluguel, na casa própria, a pé ou a carro, ganhando bem ou pouco, continue sendo fiel. Continue adorando, continue exaltando, continue marchando na presença do Senhor. É só isso que Jesus quer da sua igreja: fidelidade, comunhão e retidão. Aleluia, vamos ficar em pé nesta hora. Oh, glória a Deus, aleluia, Senhor. Fecha os teus olhos nesta hora, meu querido. Fecha os teus olhos, porque eu quero orar. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua vida. Fecha os teus olhos. Eu não sei qual é a luta que você está passando, igreja. Eu não sei qual é o problema que você está passando, meu querido, minha querida. Talvez é grande a luta que você está passando. Talvez é forte a tribulação sobre a tua vida, mas Jesus está falando nesta noite para você: tem de bom ânimo, igreja. Não desanima, não, igreja. Não abaixa a cabeça, não, igreja. Não pare, não, igreja. Continue lutando, continue sendo fiel, continue me buscando, continue jejuando, continue na oração, continue na palavra. Não desanima, queridos. Não desanima, não, igreja. Ainda que a luta seja grande na tua vida, ainda que a prova seja grande, você fale: pastor, eu não estou aguentando, eu não estou suportando. Suporte mais um pouquinho, aguente mais um pouquinho, porque Jesus está falando que a glória que um dia você vai receber não podem ser comparadas com essa luta que você está passando. Essa luta que você está passando é fichinha perto da glória que um dia Deus vai dar sobre a tua vida. Se você continuar sendo fiel, se você continuar marchando, se você continuar na presença dele. Choreamará, choreando, aleluia. No mundo tereis tribulações, igreja, mas tem de bom ânimo. Jesus está falando: tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Deus está com você, Deus está dentro de você, Deus está com você nessa situação. Você não está sozinho nesta luta, você não está sozinho nesta peleja, você não está sozinho nessa adversidade. Existe um Espírito Santo que está com você.